É praticamente constante aqui na bancada do museu o aprimoramento da própria bancada e do próprio laboratório. Se você não acompanha os vídeos desde o início, que nós começamos a postar vídeos no canal do Museu da Eletrônica, volte lá nos primeiros vídeos em março de 2020 e você vai ver que a bancada foi mudando ao longo do tempo. E uma das coisas legais que eu faço é quando tem equipamentos duplicados. Por exemplo, recentemente nós tivemos aí, se você acompanha no canal, aquele lote de osciloscópios que veio lá do Senai, lá de Passo Fundo. Então, alguns ficaram excedentes. Eu tive aí alguns osciloscópios, inclusive, que eu não fiz o reparo por conta do total falta de tempo aqui na bancada. A gente não pode dedicar muito tempo a um instrumento só ou a instrumentos, porque tem vários aparelhos que estão na fila e logicamente as pessoas que confiam a nós os trabalhos, elas nos cobram, né? Elas, com razão, elas eventualmente elas ficam perguntando como é que está a evolução dos trabalhos. Mas uma coisa legal é fazer trocas, e eu faço trocas, é bem comum até, quando eu tenho equipamentos duplicados, instrumentos que não vão ter tanta necessidade aí para mim, porque eu já tenho outros na bancada, então eu faço trocas. E aqui nessa caixa hoje eu estou fazendo um unboxing de uma troca que eu fiz com o Israel aqui do Rio Grande do Sul, um rapaz muito educado, colega técnico em eletrônica, que levou 2 osciloscópios Kenwood, iguais a esse que tem um aqui na bancada. Esse aqui eu vou ficar, esse é o último do lote que veio, eu vou ficar com esse, um instrumento fantástico, fabricado no Japão nos anos 1990, Kenwood CS 1022, excepcional osciloscópio 20 MHz, duplo traço, analógico, excelente. Então o Israel levou 2 desses aqui, que precisavam de reparos. Ele assumiu essa responsabilidade, ele concordou com isso. Eu não fiz o reparo naqueles aparelhos, então na verdade eu repassei para ele como sucata e enviou para nós aqui um instrumento clássico que ele tinha lá, que ele não usava mais e que agora vai fazer parte aqui da bancada do museu. Muito bem embalado, eu agradeço a gentileza do Israel e o cuidado. Colocou aqui de uma forma que o aparelho ficou bem protegido mesmo. Está aí, voltímetro eletrônico National. Olha só que legal. Para aqueles que viveram os anos 90, nos anos 90 nós podíamos ir numa loja e comprar um aparelho de som National, exatamente com essa logomarca aqui, ó, esse N vermelhinho com raio escrito National no meio. National Electronic Voltmeter, fabricado no Japão pela Matsushita, é um aparelho japonês. A gente tem aqui então um voltímetro DC, AC e RF, muito legal. Eu acredito, eu não tenho certeza, mas acho que é valvulado, eu esqueci de perguntar para ele. Mas esse aparelho, ele tem uma das coisas mais legais que ele me mandou a foto que me chamou a atenção, é que ele tem a probe aqui, a ponta de prova dele que vem aqui, ó, levanta essa chavetinha, abre e ele vem com a ponta de prova original aqui. Olha só, olha que legal, a ponta de prova original dele, de fábrica, não se perdeu. Isso é incrível, né? É muito difícil que esses instrumentos eles tenham a ponteira original. E esse cara aqui tem. Eu não vou ligar ele, eu não lembro se o colega me disse se funciona ou não, mas eu vou abrir ele primeiro para a gente examinar, até porque ele está com o cabo preso aqui, ó. Vou só tirar a tampa para a gente ver o que tem aqui. Pronto, está aberto, muito fácil de abrir, só 2 parafusos, a tampa sai. Está em excelente estado de conservação, está original, com todos os componentes originais de fábrica aqui. Eu não vou fazer nada nele, eu só vou, talvez vou colocar aqui, vou só colocar um limpa-contato aqui nos seletores, né? Eu não sei se o colega fez isso, mas eu vou fazer, vou colocar limpa-contato aqui
na chave seletora. Ele tem duas chaves seletoras, ele tem uma outra chave seletora que fica aqui dentro desse shield aqui, né, dessa blindagem. Pelo que eu vi, eu não tenho certeza que se ele está setado para 220, mas provavelmente, né? Normalmente esses instrumentos eles tinham um seletor interno aqui, então eu vou verificar depois. Uma limpeza geral, vou verificar se ele está em 220 e eu vou ligar ele na sequência e vou usar ele para fazer uma calibragem de um rádio que está pronto aqui na fila, que está se encaminhando para o final aqui do processo de restauração. Então eu já vou ver esse cara aqui funcionando. Eu tenho aqui na bancada, que é o que normalmente vocês veem, eu uso aqui o meu Kenwood VT165 e agora eu vou usar esse cara aqui, esse National, para a gente fazer VP916A. O que eu posso ver aqui é que as escalas são bastante semelhantes ao meu Kenwood, então acredito que ele vai se prestar, vai ser bastante útil aí para a mesma finalidade, que é a calibragem dos rádios. Legal? Volto em seguida aí mostrando ele no trabalho de calibragem. Bom, qual o setup que eu tenho aqui agora? E por que eu me interessei nesse instrumento em detrimento do instrumento que eu já tinha, Kenwood VT165. O meu Kenwood VT165, ele é um voltímetro de AC. Com o voltímetro de AC, eu posso reproduzir a situação em que eu estou calibrando um rádio analógico e eu coloco o voltímetro de AC em cima do alto-falante do rádio. E aí eu tenho então a medida de tensão AC. Com esse National eu tenho também essa função, eu tenho voltímetro de AC, porém eu também tenho voltímetro de DC mais e menos, aonde eu posso fazer medições de tensões enquanto eu estou calibrando um rádio nos diversos circuitos do amplificador de EFI do rádio. Então se eu quiser, por exemplo, ir lá no detector de AM e detectar a tensão negativa que eu tenho lá, com esse instrumento eu consigo e com aquele eu não consigo. Além disso, eu tenho aqui a escala de RF, que me permite, a partir de agora, fazer várias anotações. Então eu vou poder pegar, por exemplo, um rádio referência que esteja funcionando, que eu já fiz o trabalho e que ele está ok, e medir as tensões de referência que eu tenho, por exemplo, no canal de EFI do rádio. Isso vai me ajudar no futuro, quando eu for fazer uma pesquisa de defeito, e até para o próprio processo de calibragem, aonde ao longo do tempo eu posso ir anotando os rádios que eu estou calibrando e chegar a uma referência de tensão de RF durante todo o estágio aqui, tanto no estágio conversor do rádio, quanto no estágio de FI até chegar no detector. Bom, o cenário que eu vou demonstrar para vocês é o seguinte: eu tenho aqui, nesse momento, gerador de RF em 455 kHz, que é a frequência que eu vou usar para ajustar o canal de FI e de AM do rádio. Ele está sintonizado aqui em ondas médias. Tem uma estação aqui de ondas médias, eu vou tirar da estação, ó. Ok, aqui eu tenho sensibilidade, ó, que ele está em ondas médias. Eu tenho aqui também o gerador de varredura em 455 kHz, ligado no sweep scope. E eu tenho aqui o meu gerador de RF ligado no meu osciloscópio, que eu estou aproveitando para, por uma questão de didática, compartilhar com vocês a frequência de 455 kHz em tela. Isso aqui é só para didática. A primeira coisa que eu vou fazer então, a gente tem um rádio aqui que não está calibrado. A parte eletrônica dele está ok, mas ele não está calibrado. Então eu vou pegar esse sinal de 455 kHz que nós temos aqui no gerador de RF. Ele está... E vou injetar segundo o manual do rádio manda, né? Vamos lá então. O que diz aqui? Vamos pegar no manual de serviço. Ontem uma pessoa me fez uma pergunta, e são perguntas recorrentes que as pessoas me fazem com relação à calibragem. E o que a gente vai fazer aqui então?
que a gente tem que fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é usando um capacitor de 47 microfarad, ou melhor, 47 nanofarad, né? 0,05 micro, injetar o sinal do gerador na base de T303. Eu vou pegar aqui já, eu tenho pronto. Então a gente vai fazer isso. Aqui, vindo do gerador de RF, eu tenho já o meu sinal de 455 kHz. Eu vou entrar aqui no meu balão, que já está preparado para isso. E aqui desse lado, então, eu vou usar um capacitor de 47 nanofarad e vou injetar aqui na base do nosso misturador de AM. Vamos lá, então. Aí o sinal, a gente tem um sinal de 455 kHz, modulado a 400 Hz, com modulação de 50%. Eu vou baixar um pouquinho aqui, eu vou atenuar um pouco esse sinal. Nós vamos usar ele para calibrar aí o rádio. Aqui está. Então o nosso sinal está aí, ó. O que eu vou fazer no canal de FI? Se eu estou injetando 455 kHz na base do meu misturador de AM, eu estou aqui medindo tensão AC no meu equipamento, porque eu estou medindo em cima do alto-falante. E ontem uma pessoa me fez uma pergunta interessante, se ele tem que deixar o rádio a todo volume. O manual do Transglobe diz que você tem que deixar o volume no meio, ou melhor, o volume no máximo, né? Porém, você deixar o volume no máximo é uma coisa desagradável, né? Porque você fica com esse apito na cabeça. Com esse instrumento, abre para mim uma possibilidade diferente, que ao invés de medir a tensão no alto-falante, eu posso medir a tensão em outro ponto. Num ponto no circuito detector do rádio, aonde eu vou ter uma tensão DC, que vai fazer para mim a mesma coisa, e eu não dependo do alto-falante. Ó, independente do nível de volume que eu tenho aqui uma tensão, tá? Então, esse instrumento abre para mim algumas possibilidades que o meu Kenwood não me dava em bancada. Com o Kenwood eu era obrigado a ficar com um som no ouvido. Bom, eu vou seguir esse processo de calibração desse rádio, nesse setup, mas eu não vou colocar nesse vídeo esse processo de calibração. Por que eu não vou colocar nesse vídeo? Porque num próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês como se faz a calibração ou calibragem do estágio de FI de AM de um rádio usando o gerador de varredura. Eu nunca mostrei isso antes. Então vai ficar para um próximo vídeo, você vai ficar aguardando. E hoje eu encerro esse vídeo aqui compartilhando com vocês dessa aquisição aqui para a bancada do museu, que agregou mais uma ferramenta importante que antes eu não tinha com o meu Kenwood e agora eu tenho. Ele ainda precisa passar por uma manutenção, ele tem um probleminha aqui no galvanômetro, quando desliga ele não volta a zero, né? Isso é um problema característico de galvanômetros de instrumentos muito antigos, que geralmente deriva de alguma ferrugem no eixo do galvanômetro, porque quando eu dou uma batidinha aqui, ele volta, ó, uma batidinha de leve, ele volta ao zero, voltou, né? Bom, então depois eu vou ter que ver como resolver isso, mas o que importa é que o instrumento está funcionando, e logo eu também vou ter aplicação para a leitura de RF dele, como eu falei, né? Aqui tá. Isso é o mais incrível, a ponteira original do instrumento. Isso para mim foi o que mais me chamou a atenção, porque se nós não tivéssemos essa ponteira de RF, de fato assim seria bem complicado, né? Seria bem complicado mesmo conseguir aí essa ponteira original de época, né? Eu vou ir desenvolvendo aos poucos as técnicas, eu vou aprimorando a técnica utilizando esse instrumento. O objetivo desse vídeo de hoje, que era compartilhar aí com vocês essa aquisição muito legal nós alcançamos.
Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo aí essa vitória, né? Eu vou só dar um gostinho de quero mais para vocês. Quando eu estou em 455 kHz, eu vou ajustar aqui a última bobina de EFI e lá, ó, olha o que acontece lá, ó. Opa! Por que tem que ser galvanômetro? Por que tem que ser analógico? Porque no multímetro digital eu não consigo enxergar o ponteiro. Olha lá. Para fazer esse ajuste, claro, eu já estava esquecendo, né? Nós temos que fechar o variável. O ajuste é sempre feito com variável fechado, não esqueça disso, isso está no manual do Transglobe. Então agora olha na tela aqui, ó.